Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito do transplante capilar na técnica FUE. Bom, nós sabemos que basicamente o transplante capilar ele pode ser feito com duas técnicas diferentes. E essas técnicas se referem a como as unidades foliculares são retiradas. Existe a técnica FUT, que é a cirurgia mais tradicional, em que é feito um corte na região da nuca ou até a região acima das orelhas. Uma faixa de pele é removido e as unidades foliculares, então, são separadas no microscópio e posteriormente implantadas nas áreas que precisam ser tratadas. Já na técnica FUE, que é o objetivo da nossa conversa de hoje, as unidades foliculares elas já são retiradas individualmente. E por que eu estou falando unidade folicular e não estou falando fio de cabelo? A gente não tem o transplante que é fio a fio ou o transplante de cada fio de cabelo? Na verdade, essa expressão, esse termo é uma simplificação. A gente não faz um transplante fio a fio, a gente faz um transplante de unidade folicular por unidade folicular. E o que isso significa? Então, vejam bem, eu queria que vocês observassem essa imagem. Eu fiz essa imagem num couro cabeludo normal, tá? Essa imagem ela tem cerca de 10 vezes de aumento. Esse espaço que vocês veem entre os fios aí é por causa desse grande aumento. Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte: existem fios de cabelo que nascem isoladamente, porém muitos fios de cabelo nascem agrupados em 2 ou 3 fios. E todas essas estruturas nós chamamos de unidades foliculares. Ou seja, nós temos unidades foliculares com um fio, unidades foliculares com 2 fios e unidades foliculares com 3 fios. E isso é normal no couro cabeludo. Então é muito importante que quando a gente faça o transplante de cabelo, seja pela técnica FUT, seja pela técnica FUE, que a gente preserve essas unidades foliculares. Na técnica FUT, isso vai ser feito no microscópio, cortando a pele ao redor depois que a faixa foi retirada para que essas unidades sejam individualizadas. E na técnica FUE, que é a nossa conversa de hoje, elas já vão ser retiradas uma por uma. Então, como é que a gente faz essa remoção na técnica FUE? A gente usa um aparelho e na ponta desse aparelho ele tem um cilindro. E esse cilindro, então, ele faz um corte ao redor da unidade folicular. Esse cilindro ele tem mais ou menos 1 milímetro de diâmetro ou menos, então ele é bem pequeno. Então eu vou usar esse pequeno molde aqui como exemplo, e ele até na verdade é um bom exemplo, porque existem vários tipos de punches, que são essa pontinha do aparelho que a gente usa para fazer o corte. Ela pode ser totalmente cilíndrica, ela pode ter a ponta romba, ela pode ter a ponta mais afiada, a ponta afiada para dentro, a ponta afiada para fora. Enfim, existe um tipo que é chamado em trompete, que eu particularmente gosto muito. E é semelhante a esse modelo aqui, porque a ponta dele é mais aberta, com a área de corte para fora. Então, quando ela entra na pele para cortar a unidade folicular, ela corta em direção exterior, não em direção ao folículo, então preservando todas as estruturas foliculares. E como que a gente faz isso então? A gente sabe que para fazer o FUE, geralmente o cabelo é raspado, existe a possibilidade de se fazer também com o cabelo longo, a FUE de fio longo, mas na maioria dos casos, mais tradicionalmente, o cabelo é raspado, então o cabelo está bem curtinho. Então, com esse punch que tem 1 milímetro ou menos, a gente vai pegar o cabelo, a direção do cabelo, fazer o corte na pele e depois fazer a remoção. Quando nós temos 2 fios de cabelo, ou seja, uma unidade folicular com 2 fios, se o transplante fosse fio a fio, a gente removeria primeiro um fio e depois o outro fio, separando a unidade folicular. Mas não é isso que a gente faz. Se existem 2 fios na mesma unidade, a gente respeita e remove esses 2 fios ao mesmo tempo. Assim como quando existem 3 fios, a mesma coisa. Esses 3 fios são removidos simultaneamente dentro da mesma unidade folicular. E por que a gente faz isso? Porque isso é o normal, é assim que o nosso cabelo nasce normalmente no couro cabeludo. E sempre o objetivo de um tratamento estético, um tratamento de recuperação, é preservar a naturalidade. Depois então que essas unidades foliculares foram retiradas, elas já estão basicamente prontas para serem implantadas e elas então vão ser implantadas nas áreas receptoras. Uma dúvida muito frequente: a FUE é uma cirurgia sem cicatriz? Vocês talvez já devem ter ouvido isso, ou propaganda, ou divulgação nesse sentido. Isso também não é exatamente verdadeiro.
É verdade no sentido de que não tem aquela cicatriz linear, aquele corte na nuca até próximo às orelhas, né, com pontos. Realmente isso não existe na FUE. Mas a gente tem que lembrar que qualquer corte, qualquer perfuração que a gente faça na pele pode gerar uma cicatriz. Na FUE, ao invés de um corte linear, a gente tem múltiplos pequenos furinhos com 1 milímetro ou menos. Claro que isso deixa uma cicatriz muitas vezes imperceptível ou extremamente discreta, mesmo com o cabelo muito curtinho, é muito difícil de ver, mas em alguns pacientes realmente é possível ver pequenos pontinhos brancos nas áreas em que os fios foram retirados. Então, de uma maneira geral, a cicatrização é muito boa, quase não é possível de se perceber, mas também não seria correto a gente dizer que é um procedimento 100% sem cicatriz. É isso, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês hoje a respeito da FUE. Se você quer saber mais então a respeito de transplante capilar, de tratamento capilar, não se esqueça de conferir os nossos outros vídeos. Muito obrigado!